Uma muralha de mais de 8 trilhões de dólares na dívida pública americana precisa ser rolada ou renegociada este ano para que você possa continuar os pagamentos mantendo tudo de pé. Será que estamos diante do famoso colapso da dívida americana? E é isso que eu quero falar no capítulo de hoje. Então aqui, como sempre, a gente vê esse tipo de tweet, né, falando aqui, olha, 8 trilhões da dívida precisam ser roladas esse ano de 2026, deixando no chinelo qualquer comparativa da próxima década que venha, né? E aí você vê esse gráfico aqui mostrando que nós estamos exatamente passando por essa muralha. Só que nós estamos diante de um cenário onde os gastos fiscais não têm a menor perspectiva de serem menores, né? Porque você está no meio de uma guerra com o Irã, etc. Uma série de investimentos, intervenções vão ser feitas, principalmente agora pelo novo governo. Então você está ali diante de uma situação e como fazer isso acontecer, né? Sendo que o Elon Musk foi embora, baseado em toda aquela questão do Doge, que teve que dar ali uma volta ali de 180 graus, mudando completamente o rumo dos gastos fiscais americanos. Então essa é a preocupação inicial, né? Que mostra ali um pouquinho talvez do desconhecimento da mecânica monetária. Mas existe também aquela outra preocupação falando do próprio Tesouro, onde ele diz a seguinte coisa, olha, o Tesouro vem comprando a sua própria dívida, afinal de contas, a dívida americana ela é imprestável, né? Ninguém quer essa dívida americana mais, e obriga o próprio Tesouro a fazer essa recompra, certo? E aí a gente já sabe ali como que as coisas vão sendo categorizadas de forma muito simplista no mercado. Então vamos tentar destrinchar um pouquinho mais isso, porque realmente, para quem acompanha esse podcast há mais tempo, sabe que isso é uma bela de uma narrativa. Mas antes de mais nada, se você gosta desse tipo de conteúdo, sobre como que a mecânica monetária realmente funciona, né, o sistema euro-dólar, os dólares fora dos Estados Unidos, juros, né, os mitos que a gente vê por aí, você pode nos seguir aqui no Substack, né, com vídeos como esse, de forma gratuita, de segundas a sextas-feiras, também em formato de artigo, para você poder ler ali rapidamente, juntando todas as imagens, as fontes, etc. Bem bacana. E se você quiser, agora o que mais interessa, né, o que eu faço diante dessa informação com os meus investimentos, nós publicamos o nosso próprio portfólio. Então você pode acompanhar com a gente aqui os resultados, etc. e todas as mudanças de alocação. Então todos os links estão aqui na descrição abaixo. Totalmente gratuito de você fazer parte. Então vamos lá. Agora é importante a gente separar o joio do trigo. Agora, existe essa rolagem de dívida? Existe, com certeza. Você tem parte da dívida americana que ela vai precisar, que ela vai entrar em maturidade, né? Ou seja, você tem um pagamento do principal mais os últimos juros e ela precisa ser rolada no sentido de uma emissão de uma nova dívida. Então, quem acompanha esse podcast sabe que a dívida americana, ela é o papel, gostemos ou não, queiramos ou não, mais seguro no sentido de trazer a maior liquidez possível para o sistema interbancário mundial. Então, bancos no mundo inteiro meio que precisam ter esse papel para poder compor os seus balanços, pois é ele que é como se fosse o yin e o yang em relação ao dólar, porque um traz o outro. Então você usa um como colateral para pegar crédito do outro e você compra colateral para também poder emprestar a outros. Então é exatamente esse tipo de jogada que faz com que todo o crédito se expanda ao redor do mundo. Aí vem aquele comentário, né? A própria Lynn Alden já me ajudou a fazer isso. Então ela fala a seguinte coisa, olha, 2 tópicos que acabam tendo 100 vezes mais atenção do que deveriam, né? E talvez o objetivo desse vídeo não seja trazer o alerta sobre esse tipo de coisa, mas mostrar como que na próxima vez que você for ver uma notícia como essa, você também sempre lembrar, né, de como que funciona ali os fundamentos. Então, isso na verdade é totalmente irrelevante, no sentido de não que a dívida americana não seja uma coisa preocupante ou que a trajetória seja insustentável, etc. Existe todo esse problema do crescimento, mas é como o sistema é feito, né? E ele, em princípio, não existe dívida suficiente para expandir da forma que se precisaria para fazer a economia andar de forma correta. Mas vamos voltar aqui no comentário dela. Então, trilhões de T-bills estão constantemente entrando em maturidade e eles são comprados imediatamente com o mesmo espaço de balanço que foi liberado pelo banco. Então, o banco tinha aquele título,
ele ia ficar com aquele título, só que ele acaba entrando em maturidade e você precisa recompor, e aí você recompra imediatamente aquele título. Então não é como se faltasse demanda para T-bills e de repente, não, eu não vou mais emprestar esse dinheiro para os Estados Unidos, etc. Na verdade existe uma relação contrária, e isso não é defender o sistema, mas explicar como ele acaba funcionando, porque principalmente as dívidas de curto prazo, os T-bills, são os mais demandados por todos os bancos. Eles gostariam até de poder absorver mais, mas eles não conseguem, inclusive pela legislação ali de Basel III, etc. Né? Tem vários outros capítulos falando sobre esse assunto também. Então, não é bem esse problema de que eu preciso agora convencer todo mundo a comprar minha dívida, porque ela simplesmente vai ser rolada automaticamente e vamos ter a próxima maturidade chegando ali, a próxima muralha que vai acontecer, né? Mas vai começar a diminuir um pouco nos próximos 10 anos, está coincidindo com esse ano, mas vai ser mais ou menos a mesma dinâmica que sempre aconteceu, porque já tem o espaço de balanço hoje e ele simplesmente continua fazendo exatamente a mesma coisa. Agora, a segunda questão que também tem muita confusão é o famoso buyback, né? Quando você fala assim, olha, a partir do momento que o Tesouro compra sua própria dívida, ele está diante de uma situação complicada, porque ninguém quer essa dívida americana, então eles mesmos estão comprando, eles estão fazendo que nem o Japão. Na verdade, eles estão implementando o controle de curva de juros, o famoso Yield Curve Control, né? E aqui que vem a questão de que, apesar disso ser possível ou possa aumentar para se tornar tal cenário no futuro, está longe de ser o caso do que a gente vê hoje no sistema de bonds americano. Por quê? Porque os bonds americanos eles não pertencem aos Estados Unidos, mas sim ao mundo inteiro. Está diferente da dívida do Japão, é bem diferente, na verdade, né? Tem toda uma outra dinâmica, diferente da dívida da Europa, diferente da dívida brasileira, ela é única no sentido baseado em como que o sistema monetário, por ser denominado em dólares, né, fazendo com que eles precisem circular ao redor do mundo, e instituições ao redor do mundo não conseguem obter crédito se não usarem os T-bills, ou os T-bonds, ou os T-notes, etc., para poder obter crédito. Aí você entende por que essa questão de você fazer, inclusive, algum tipo de ajuste fiscal, reduzir essa dívida, na verdade, atrapalharia completamente, faria o sistema monetário entrar em colapso. Então, o próprio Jerome Powell, ele admite que a dívida americana não é um problema ou algo que precisa ser remediado. Na verdade, é o contrário. A dívida americana permite que o crédito global possa acontecer. Existem consequências para os Estados Unidos? Com certeza. Déficit fiscal, que precisa ser gigantesco, ou mesmo déficit da balança comercial, etc., criando todas as confusões que nós vemos hoje. Então, assim, essa é a grande questão. Agora, vamos lá. Por que existe esse buyback? Então, por que ele resolve comprar 15 bilhões ali, 2 bilhões aí, na verdade os 15 foram até um recorde, né? Geralmente eles fazem a cada 2 ou 4 bilhões, 6 é bastante, e agora fizeram 15. Isso primeiro que já foi programado há bastante tempo, já foi anunciado pelo Tesouro que esse programa de buybacks iria acontecer, mas é muito mais interessante a gente vir aqui para a nossa famosa curva de juros, né? Então, quem não conhece, você tem aqui os vencimentos mais curtos, né? Que são os famosos T-bills, e aí você tem os mais longos, que são os T-notes e os T-bonds. E a gente está hoje diante de num certo momento onde o Tesouro americano, né, liderado pelo Scott Bessent, tem como prioridade salvar o mercado de crédito global, um receio inclusive deflacionário, né, que é uma coisa que as pessoas não falam muito, porque o dólar ele precisa circular fora dos Estados Unidos e nós estamos vendo certos sinais de contração no crédito privado, né? Existe a parte dos bancos centrais, que todos eles estão tentando injetar, entre aspas, né, essa liquidez, pelo menos indiretamente, mas o crédito bancário que realmente precisa fazer as coisas acontecerem, que é mais da economia real, que iria para pessoas físicas, né, para produtos e serviços, empresas, empregos, maquinários, etc., ele está travado desde 2008. E como o sistema desde 2008 se organizou em volta desses T-bills, principalmente, que são esses aqui de curto prazo, que
justificadamente tem os juros menores, porque tem uma maior demanda, né? Os preços deles são mais altos, inclusive, não somente porque eles são de mais curto prazo, mas também porque a demanda deles é muito melhor, são mais estáveis, menos voláteis, você pode alavancar mais e gerar mais crédito. Esses daqui já não são tão bons assim. Então, o Scott Bessent, sabendo dessa dinâmica, que é um mercado de Ripple, né, que inclusive muitas pessoas colocam no comentário escrevendo Ripple, como se fosse a empresa de cripto, né, XRP, XRP, só que na verdade é REPO, Repurchasing Agreement, né, que é responsável por mercado de compra e recompra, que na verdade acaba sendo somente um crédito. Eu pego um T-bill de calção, coloco ali ele como calção num dinheiro que eu preciso naquele momento e 24 horas depois eu já devolvo isso com um pequeno juro, né, que a gente chama de haircut para poder pagar isso. Então é uma operação de compra e recompra, eu recompro aquilo de volta por um preço mais caro do que ontem, mas ele na prática nada mais é do que uma operação de crédito e quase de 5 a 10 trilhões de dólares são gerados dessa forma. O pessoal já está cansado de saber, quem me acompanha há mais tempo aqui. Só que a grande questão é que essa dívida de longo prazo ela tem uma volatilidade maior. Né? E principalmente agora com as tensões macroeconômicas, etc., você se casar com os Estados Unidos durante 30 anos é bastante arriscado no sentido de você não saber para onde as coisas vão. Você pode ser que os juros subam mais ainda, etc., e você está tendo uma certa rejeição. Então, o próprio Tesouro vem não somente adiando leilões do longo prazo, focando principalmente nos de curto prazo, gerando esse colateral necessário, porque ele está escasso, e por incrível que pareça, né, os bancos têm muito mais demanda por esses títulos do que existem eles de fato, fazendo com que bancos reipotequem aqueles que eles têm, né? Tecnicamente você só usaria com uma pessoa, mas porque eles estão faltando no mercado, você é obrigado a usar o mesmo colateral para 2, 3 operações, que a gente chama de fator multiplicador de colateral, o que é um absurdo, né? É a dança das cadeiras. Então, para evitar que isso aconteça, porque obviamente criaria um colapso deflacionário caso você tenha falhas nesses pagamentos, né, que vem acontecendo de vez em quando, o Scott Bessent focou em fazer esse tipo de emissão. Ao mesmo tempo, o objetivo é você fazer a retirada desses de longo prazo. Falar o seguinte, olha, vamos tentar fazer um pouquinho dessa, eu não vou dizer controle da curva de juros, mas talvez esculpi-la um pouquinho e vamos tirando pedacinho por pedacinho, aos poucos, substituindo o longo prazo pelo curto prazo. Inclusive, existem medidas que mostram claramente que a média, né, se você pegar a média dos vencimentos da dívida americana, ela são ali de 5, 6 anos em média. Então, você, em princípio, teria bastante gordura para fazer essa compra. Então, a gente tira do mercado de longo prazo, que a gente chama de off the run, para comprar aqueles de curto prazo, né, substituí-los pelos de curto prazo que são on the run. E eles, como qualidade de colateral, quanto mais perto você está aqui, melhor é para colateral, mais eu posso alavancar na minha operação em Ripple, mais crédito eu gero, mais liquidez eu gero para todos os mercados e mais o sistema se perpetua. E aí você acaba vendo, né, entendendo todo esse contexto, que eu fui até um pouco mais detalhado do que eu sou normalmente, para falar aqui, para aqueles que estejam vendo pela primeira vez, ou até para revisar, né, umas coisas que a gente demora para falar, mas aqui você percebe que de cara você olha para uma notícia como essa e fala, uau, 15 bilhões da própria dívida, ninguém quer, é uma bomba relógio, os Estados Unidos vão explodir, etc. E muitos, na verdade, têm essa torcida. Só que não adianta, o seu portfólio vai reagir baseado na realidade como ela é e não como você ou qualquer outro de nós gostaríamos que fosse. Então, quando você vê esse tipo de notícia, aí você entende exatamente o que a própria Lynn Alden falou aqui. Então, o Tesouro está emitindo on the run, a dívida on the run, para comprar parte da sua dívida off the run. Então é como se fosse uma limpeza de sangue mais antigo, né, trocando por sangue novo para fazer essa engrenagem de Ripple funcionar. Então, só para a gente revisar, né, pegar um pouquinho das narrativas que sempre voltam, e é sempre a mesma coisa, para você poder colocar no seu arsenal e poder interpretar cada vez melhor como que a mecânica monetária funciona. Mas, como sempre, a gente vê a cena dos próximos capítulos e com tanta informação que nós temos hoje, principalmente com inteligência artificial, você vai ter
narrativas e narrativas e cada vez mais cortina de fumaça, mais do que nunca.